Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Rede Debate pela RCTV Correio. Aqui nos estúdios, hoje eu estou recebendo da bancada dos jornalistas, da nossa bancada titular de jornalista, Lena Guimarães, que é colunista política, articulista do jornal Correio da Paraíba, titular absoluta do Rede Debate, e também Ecliton Monteiro, também titular absoluto do Rede Debate. Afinal de contas, essa bancada está de volta ao vivo depois das férias aí do meio do ano. A gente vai fazer um programa hoje muito movimentado. Aqui conosco, nosso entrevistado é o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Evásio Bezerra, que é do PSB. A gente vai conversar muito sobre política com Evásio, as projeções para 2018, a expectativa em relação ao segundo semestre da Assembleia Legislativa. Tudo isso a partir de agora no Rede Debate RCTV Correio. Deixa eu dar meu boa noite a Lena Guimarães, de volta, não é, Lena? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Ecliton Monteiro, boa noite, de volta também, depois de umas férias aí rapidinha. Boa noite, é verdade, férias rápidas, estamos de volta. Eu quero saber se no final do ano vai ter férias coletivas também pra gente, porque já que no meio do ano casou as férias, vamos ver se no final do ano vai dar certo também. Um abraço para os internautas que estão acompanhando a gente. Deputado Evásio Bezerra, nosso convidado de hoje, líder do governo na Assembleia. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hermes. Cumprimentar a Lena Guimarães, cumprimentar a Ecliton Monteiro e cumprimentar os telespectadores do RCTV. Satisfação enorme poder retornar a este programa e com a compulsão com essa bancada. Então vamos começar o nosso debate rapidinho, porque a gente tem muito questionamento a fazer ao deputado Evásio Bezerra. Deixa eu começar com Lena Guimarães. Lena. Deputado, amanhã o governo vai fazer a escolha das organizações sociais que vão cuidar da educação. O governo da Paraíba tem 652 escolas no estado e vai repassar a gestão dessas escolas, né? O nome é gestão compactuada. Né? Compartilhada. Compactuada é como o governo está dizendo, né? Para organizações sociais. Essas 652 escolas foram divididas em 8 lotes e amanhã cada lote vai ser disputado por essas organizações sociais que vão cuidar, desde a merenda escolar até admitir e demitir o pessoal. A oposição está dizendo que vai para a justiça. Vai questionar, como é minoritária na Assembleia, não tem como derrubar na Assembleia, vai tentar derrubar na justiça. O senhor, como líder do governo, o senhor acha que o governo está agindo certo? O governo já terceirizou a saúde, uma parte significativa da saúde. Agora está terceirizando a educação. Né? E o governo não é o governo que dizia que a terceirização era ruim, que a reforma trabalhista de Temer era ruim. O que é que há diferente na proposta que está sendo colocada em execução na Paraíba com a proposta da reforma trabalhista? Olha, Helena, eu vou procurar ser um tema bastante polêmico e, de certa forma, complexo, até porque alguns não tomaram conhecimento da essência. E você me dá a oportunidade de traduzir aqui, de afirmar com todas as letras o seguinte. Primeiro, é verdade quando você diz que o governo terceirizou a saúde. Mas naquela época você se recorda, tenho certeza que você se recorda, li muito na sua coluna a participação, as entrevistas de alguns deputados da oposição, quando diziam que o Estado estava terceirizando e que o Estado perderia o controle dos hospitais, das UPAs, mas particularmente do Hospital de Trauma de João Pessoa. O hospital que é da população e que o governo está terceirizando. Diziam isso como que o Estado fosse repassar todo o comando, toda a gerência para a Cruz Vermelha. E hoje o que é que se constata? É que o Estado tem o total controle. Hoje, os servidores do trauma, que não existia no passado, eles têm carteira assinada, eles têm 13º salário, eles têm direito a férias, eles têm direito à aposentadoria, enfim, é uma regularização. Aí você me pergunta, é uma regularização fazendo parâmetro com os servidores da educação? É uma atitude, de certa forma, esdrúxula, mas nós temos um problema de ordem social
terrível e tremendo, que, a bem da verdade, é bom que todos saibam que não foi Ricardo Coutinho quem criou. Existem, Ele só copiou, não foi? existem prestadores de serviços, nesse caso, no caso da educação como da saúde, há 30 anos, Helena. Há 30 anos, líder, servidores que estão me aí diga para se uma coisa, aposentar. quando o governador assumiu em janeiro de 2011, ele demitiu milhares de servidores, milhares. Eu lembro que no começo de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, logo depois que tomou posse, o deputado Hugo Mota fez um discurso na Câmara do Deputado dizendo que Ricardo estava demitindo 50 mil pais de família. E esse discurso nunca foi questionado. Ora, se ele demitiu todo mundo do outro governo e tem esse absurdo de gente, são 48% dos servidores na ativa hoje do Estado são não concursados. São indicações políticas. E ainda tem esse absurdo aí. Quem botou lá? Helena, eu estou dizendo Ricardo a você, é tão bonzinho que dizendo... deixou certo? Os assessores, os sindicados dos seus adversários políticos. Deixou, sim. É tanto que existem alguns servidores, se você quiser, eu trago o contra-cheque e passo às suas mãos. Vários contra-cheques. Os que aderiram a ele. Com mais de 20 anos. Que aderiram a ele, que tem 20 anos nenhum, Helena. Ele só tem 6 anos e pouco de governo, então ele não pode ter contratado há 20 anos. Ele não pode ter contratado há 25 anos. Eu trago aqui para você, assumo esse compromisso de forma pública com os telespectadores da Rede TV, tal qual eu fiz com o deputado Tovar. Quando eu disse que existiam, que não foi Ricardo Coutinho que criou o codificado na Paraíba, ele insistiu que foi, eu lhe fiz um desafio e ele fugiu a esse desafio. E fui eu quem contei a história dos ele fugiu ao desafio. Então eu estou lhe dizendo aqui, e não há nenhum problema que eu traga, porque o bom é questionar, ele não criou, debate. Escuta, ele não criou que ele os não codificados. Criou, e que Ricardo Coutinho mas não era governador da Paraíba para ter contratou nomeado a 30 mil. codificados. Contratou sim. Então ele copiou a metodologia. Ele diminuiu a quantidade de codificados. Sim, mas faz 7 anos que ele está no governo, deputado. Mas, Helena, você quer o quê? Você quer que ele demita? 7 dias, nem 7 meses, não. Você quer que ele demita? Você quer que ele faça o quê? Que ele faça o que o Tribunal de Contas mandou, que ele legalize. E como é que ele legaliza? Concurso público. Legalizou, ele tem concurso público, Helena. A meritocracia, o que diz a Constituição, Então, você federal. está pregando, de uma forma indireta, você está pregando a demissão. Você está se associando a alguns deputados, ao então líder Renato Gadelha, que pregava na Assembleia a demissão dos codificados. Eu não sou política e não estou precisando de voto de ninguém. Eu estou defendendo que todo cidadão tem um direito igual. Eu estou defendendo que o servidor público, que a Constituição diz lá, o acesso ao serviço público, ao emprego público, é feito através de concurso público, de títulos, de provas e títulos. Verdade. Certo? Eu não estou questionando Tem uma isso. exceção para situações de calamidade, certo? Que Claro. pode ser contratado por excepcional. Eventualmente. Agora, é excepcional interesse público. Aqui na Paraíba tem. Esses contratos viraram permanentes. Claro, certo? 30 anos. E um o Estado tem hoje. Apenas, Helena. E o Estado tem hoje. É um problema de ordem social. Deixa eu lhe dizer, líder, só para refrescar nossas informações. O Estado tem hoje, na administração direta, só na administração direta, 109.634 servidores na folha. Desses, 46.034 são aposentados e pensionistas. Então, nós temos na ativa 63.600. Desses, só 38.565 são concursados, são do quadro permanente, são efetivos. Os outros são 60%. 40% são não concursados, são pessoas que são por indicação política. Quer dizer, é uma burla à Constituição. Aí vem, se a gente soma os servidores da administração direta com a administração indireta, são 124.798 na folha. Se tirar os pensionistas e aposentados, são 75.654. Desses daqui, 48%, deputado. 48% são não concursados. 48%. Agora é isso que eu estou querendo mostrar. Aí esse governo, como é que você pode dizer que esse governo está sendo republicano? O governo republicano, ele cumpre a Constituição, ele faz concurso. É muito bom. Ricardo Coutinho teve 7 anos para fazer concurso. É muito bom. E ele fez concurso público e contratou servidores. E ainda tem 48% do quadro do Estado. São 40 mil. Olha, tem são servidor na saúde, tem servidor na 40.121.
servidores por indicação política. 40 ao mil, longo dos anos, 121. Lena, você não pode aí ficar calculando na frieza Ricardo dos Coutinho números teve e 7 querendo atribuir a anos. Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho já está perto de sair, só falta 1 ano e meio. Certo. Então ele teve 7 anos e meio para e ele está Lena, convivendo com isso aqui há 7 anos e meio. Uma tecla de que é pregar a demissão dos prestadores de serviço. Não, eu estou querendo que ele cumpra a Constituição. Se ele for cumprir a Constituição, ele tem que demitir. Não, você é favorável à demissão? Mas se for irregular, eu sou a favor do Estado legal. O Estado e o governador têm tido a responsabilidade de não dizer pode ter, que deputado, ter um discurso, é melhor conciliar. Não pode ter um discurso. Assumo, eu sou a favor de que não demita esses pais de família. Eu assumo não, publicamente. E esse número aqui... Eu não tenho nenhum constrangimento de falar sobre isso. Eu estou lhe dizendo, Lena, e eu provo, eu trago para você amanhã uma série de contra-cheques, aonde, confidencialmente, eu lhe repasso, em confiança, alguns nomes. Você sabe que nós não podemos expor pessoas. Não, está lá no site do Tribunal de Contas. Então você levanta no Tribunal de Contas a data de admissão do servidor. Está lá, tudo aberto, não tem mais segredo, não. Você contesta que existe há 30 anos, se foi Ricardo Coutinho que contratou? Esse dado eu não procurei, mas eu vou procurar. Procure e publique na sua lida coluna, que eu acompanho também. Agora, deputado, não há nenhum problema. Deixa eu saber o seguinte, o que é que mudou então do início do governo, quando foram demitidos esses prestadores de serviço, para agora? No início do governo, quando foram demitidos, eu não lembro do senhor ter dito que era contra aquelas demissões que aconteceu também. Mas a questão não é essa, porque eu não sou o governador. O governador não, porque agora o senhor disse que é a favor. Não, eu é a favor da permanência. A admissão sumária. Eu sou contra a admissão. Agora, o governador cortou o cargo comissionado, cortou na Rádio Tabajara, cortou no Espaço Cultural, cortou em alguns órgãos que ele chegou a extinguir e ele fez demissão, inclusive de cargos comissionados. Cargo comissionado dele, ele reduziu a quantidade de cargos comissionados. Essa é uma realidade que ninguém pode fugir. Se dependesse de mim, não teria demitido nenhum. Mas eu não sou o governador é Ricardo Vieira Coutinho. E aí eu tenho e nós temos que entender, compreender e aceitar. Ele reduziu o cargo comissionado, ele reduziu o prestador de serviço. Isso ele fez. E muito embora, Lena, você há de convir um outro ponto, Hector, que aqui nós não podemos desconsiderar. Nós tivemos a inauguração do Hospital de Trauma já por Ricardo Coutinho. Nós tivemos a inauguração... Quem inaugurou o Hospital de Trauma foi o governador José Maranhão. Inclusive, vamos fazer um parágrafo. O deputado Ricardo Barbosa fez uma denúncia ao Ministério Público dizendo que José Maranhão ia inaugurar o Hospital de Trauma de Campina Grande sem que ele estivesse totalmente concluído. O Ministério Público notificou o governo do Estado, mandou uma comissão lá no hospital, fez uma inspeção e estava todo pronto, o hospital pronto e equipado com o que existia de mais moderno em medicina, né? E todos os equipamentos hospitalares devidamente instalados, e o Ministério Público autorizou o governador a inaugurar. Ele inaugurou. Agora, o governador Ricardo Coutinho, quando tomou posse, poucos dias depois, certo? Fez uma nova inauguração. Agora ele também inaugurou a rodovia Catolé do Rocha, Rio Grande do Norte, que tinha sido inaugurada pelo presidente do Tribunal de Justiça no exercício do governo do Estado. Mas ainda você falar sobre, me perdoe, mas falar ou querer criticar o governo de Ricardo Coutinho com relação a estradas, com relação a adutoras. Não, principalmente, vou voltar. Volte para cá, porque se a gente for falar, eu também vou falar das licitações que foram feitas no governo e vou apontar tudo. Mas é isso, não há é nenhum normal, problema, não há nenhum problema mas o senhor fala, deputado, como se fosse, se o hospital ele tivesse construído o hospital. O Hospital do Mamanguape. Ricardo Coutinho construiu, inaugurou, colocou em funcionamento. Várias UPAs que ele chegou a colocar para funcionar no nosso estado. Nós tivemos hoje... Aliás, deputado, eu acho que o senhor pode até ter estado na inauguração de Campina Grande, porque na época o senhor era da base do governador José Maranhão. Não era da base, porque eu não era deputado. Não, mas não era aliado do governador? Não, eu sempre fui aliado de Maranhão, eu não tenho absolutamente nada contra Maranhão. Eu não me envergonho do meu passado. Eu não tenho por que me envergonhar do meu passado. Eu fui aliado de Cícero, eu fui do PSDB,
tá certo? Eu hoje sou do PSB, eu não tenho de que me envergonhar, Lena, com relação a isso. Lhe digo com toda franqueza, com toda honestidade, Não, com se toda político sinceridade. que apoia Agora, um e outro onde eu lado estou- tiver que se envergonhar, na Paraíba não fica nenhum. Ah, verdade. Então coloque todos, porque Maranhão já votou em Ricardo E ou todo não? mundo. Maranhão já votou só não votou em Cássio votou em também. Cássio. Votou em Cássio. Então ou condena todo mundo, ou então absolve todo mundo. Eu sou um dos tais. Mas voltando, eu quero Sim. dizer que o governador Ricardo Coutinho criou vários serviços e estão aí para atender a população paraibana. Na área da saúde, você se recorda, Lena, e não é querer politizar, não, porque eu acho que o Zé Maranhão fez um grande governo, teve o reconhecimento, tanto que foi eleito senador, mas os problemas diários que o Trauma enfrentava, você sabe disso, como eu sei também. E hoje o Trauma tem dificuldade? Tem. Você acompanha os telejornais nacionais. Na Paraíba nós tivemos uma redução disso, Lena. Nós temos que reconhecer o que é certo, o que é correto, nós temos que reconhecer. O Trauma tem deficiência? Tem. O de João Pessoa, o de Campina Grande. Vamos ter um reforço substancial, que é o Hospital Metropolitano, lá em Santa Rita. São Vai poucos... ser terceirizado também? Deve ser terceirizado. Vai ser feito uma parte de concurso e pode ser terceirizado. Aí depende de quem é o E, governador. deputado, esse número de 40 mil aqui não concursados, quer dizer, 40 mil por indicação política no Estado, Não, ó, Lena, é sem, Lena, é peraí. sem os que estão sendo contratados pelas organizações sociais, né? E eu queria emendar na pergunta de eu Lena não o tenho seguinte, esses dados. deputado, Está no Sagres, deputado, é fácil. deputado, Não é o governo que fornece, não, é o Sagres. É, muito bom. É o essa, Tribunal de Contas do Estado. Importante, Essa um terceirização. organismo de transparência. essa terceirização que vai acontecer na educação com as escolas, isso não seria uma forma do governo do Estado, uma fórmula matemática de reduzir justamente esse pessoal que é contratado sem concurso público, porque boa parte aí dos merendeiros, vigia, justamente que está enquadrado nessa terceirização. Isso não é uma forma matemática de se diminuir o quadro de pessoal do Estado, incluindo aí os terceirizados, que serão contratados pelas empresas? Não seria um jeitinho administrativo legal, mas de diminuir o comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, o comprometimento com o pagamento de folha? Olha, Deputado, daqui a pouquinho você o senhor responde, porque nós vamos ao intervalo, o primeiro intervalo do Rede Debate. Daqui a pouquinho o deputado Evásio Bezerra responde a pergunta de Ecleton Monteiro. Assistindo, fica atento que aqui vai ser a roxa a noite todinha. Deixa eu Do jeito registrar. que eu gosto. Nego Bocão Medeiros nos assistindo, Gilmar Araújo, Denise Castro, Elinildo Gomes, o Vinícius Barros Gonçalves, Paulinho Paes, Carlos Eduardo e Carlos Neves Dantas nos assistindo no Rede Debate na noite desta segunda-feira. Fique ligado e a gente volta em seguida com o Rede Debate aqui na RCTV Correio. De volta com o Rede Debate pela RCTV, hoje recebendo o deputado Evásio Bezerra, que é líder do governo na Assembleia Legislativa. O Ecleton Monteiro, nosso articulista político, também aqui titular do Rede Debate, deixou uma pergunta no final do primeiro bloco. Ecleton, repete aí a pergunta para a gente já começar com ela, o deputado Evásio Bezerra respondendo. É uma dúvida que deve ter surgido na cabeça de muitos paraibanos. É o seguinte, a gente tem acompanhado de que é alto comprometimento do Estado com o pagamento da folha de pessoal, com o número de pessoas, entre estes um grande número de contratados. E na educação em especial, há anos isso existe, de muitos contratados, diversos deles por indicação política, para ser porteiro, para ser merendeiro, para trabalhar nas atividades que não são propriamente a de ensino, que não está contemplado justamente nessa iniciativa do governo do Estado. Então, a pergunta é, deputado, essa fórmula que o governo achou não é uma fórmula matemática de se diminuir o número de contratados efetivamente, aquele que conta na lei de responsabilidade fiscal, dando um jeitinho administrativo legal para diminuir o número dessas pessoas, uma vez que também se entende, ou se espera, ou se especula, de que as empresas também, quando são contratadas, continuam contratando aí oficialmente os indicados políticos também. E aí com benefício, que é com carteira assinada, com os direitos trabalhistas. Eu digo que é até melhor um emprego desse, das organizações sociais com carteira assinada, do que o da indicação política direta, porque o cidadão, quando é demitido, vai receber lá o seguro-desemprego, vai ter direito a 10º, férias,
Vale Transporte. Mas isso tudo não foi para, em um ano de véspera eleitoral, também é bom que se diga, dar um jeitinho administrativo para se diminuir o número de comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, não? Olha, nós temos que falar a verdade e impossível negar isso. Lena destaca bem hoje, como questionava-se os codificados e diziam que não existia, foi aquela queda de braço inteira, e de repente o Tribunal de Contas já dispunha da lista de codificados. A oposição ficou malhando o tempo inteiro e eu chegava a dizer, acho que Hermes se recorda, certa vez que eu estive aqui, não me lembro se foi com o deputado Bruno ou ainda com o deputado que foi líder Renato Gadelha, quando eu dizia que eu não tinha obrigação nenhuma de procurar ensinar a esses deputados. Então, de repente, apareceu a lista dos codificados, dada por quem? Pelo Tribunal de Contas. Então, da mesma forma, qual é o sentido, qual é a lógica dessa contratação? Primeiro, os servidores passarão, como você já bem denominou e classificou, eles receberão 13º, eles terão direito a férias, terão direito à maternidade, se forem como qualquer empresa privada, se forem colocados para fora, eles vão ter direito ao seguro-desemprego, eles vão ter direito a todas as garantias trabalhistas que a lei oferece. Agora, se você me pergunta qual é o norte, qual é o sentido do governo do Estado, justamente e principalmente de evitar uma grave crise de fazer um concurso público, onde nós sabemos que se fizer um concurso público, como foi feito para a Polícia Militar, como foi feito, veja, faça o levantamento e veja quantos concursados passaram naquele concurso de agente penitenciário que tem nível superior. São advogados, são psicólogos, são administradores que ingressam no serviço público, aí começam a procurar a classe política que não pode fazer nada, não pode fazer absolutamente nada, mas eu sou formado, como é que eu vou trabalhar como agente penitenciário? Mas ele se dispôs a fazer o concurso para agente penitenciário. Então tem, de certa forma, esse lado social, é uma fórmula que o governo está encontrando e eu lamento, mas cabe a qualquer parlamentar, a qualquer cidadão, não é obrigado a ser parlamentar, de ingressar com ação na justiça e tentar barrar essa ação do governo. Eu diria que eu não tenho o número exato, mas posso ter a curiosidade amanhã, Lena já disse que não precisa nem consultar a secretária Livânia Farias, fazer esse levantamento de quantos se incorporariam ou quantos serão essa situação legalizada e, como você diz, é uma burla, mas é uma forma, eu entendo como uma forma de querer dar garantia de respeitar prestador de serviço, porque não são... É um jeitinho de verdade. É um jeitinho. O senhor está elogiando a terceirização? Lena, não é questão de elogiar a terceirização. Não, o senhor acabou de elogiar, o senhor disse que a terceirização é ótima, porque vai dar direito a esse pessoal que não olha, você disse que não precisa de voto, eu preciso. Eu preciso de voto, sim. Você não é política, eu sou. Mas eu tenho coragem de dizer. Eu não tenho. Aqui não está vendo desonestidade, não, Lena. Está vendo aqui é posição e eu sou um homem de posição. Sempre fui de tomar posição em minha vida. Então eu quero lhe dizer que eu sou favorável, sim, à terceirização desse caso específico, como fui favorável também na saúde, quando a oposição dizia que o governo ia perder o controle. Perdeu do Hospital de Trauma? Mas o governador é contra, ele fez várias declarações dizendo que era contra a terceirização. Esse projeto de terceirização, quando foi aprovado, ele se posicionou contra. Aonde? A reforma trabalhista, ele se posicionou contra. Mas é diferente, Lena, é diferente a reforma trabalhista. A reforma trabalhista atinge a todos os servidores, a todos os trabalhadores do país. Os que têm vínculo. No poder público, que os políticos controlam, pode. Na iniciativa privada, que é o próprio empresário que controla, não pode. Resumindo, a questão não é essa, Lena. Você está radicalizando. A questão não é essa. A questão não é essa. Nós temos um problema pontual. O governador vai chegar e vai contratar os servidores do mundo inteiro para prestar esse tipo de serviço? Não. É um público localizado que são prestadores de serviço. Ou é a favor da meritocracia? Lena, não é questão, é a coisa pontual, Lena. Não, eu estou fazendo uma pergunta clara. Eu estou também respondendo a você claramente. Eu estou lhe falando de um problema pontual. Você quer falar de forma genérica. De forma genérica, eu sou contra. A meritocracia. Ele é contra concurso.
Ele é contra concurso Por que não sou público. contra? Eu não posso ser contra, nem posso, O você serviço pode ser a público favor, vai Lena. ser, vai Porque ser isso é a Constituição Federal, Lena. afiliados, do compadrio. Mas isso independe da vontade de qualquer governante, Lena. Independe da vontade Mas de qualquer governante. a Constituição de 88 veio para acabar com isso, deputado. E acabou. Olha, E acabou. acabou nada, tem 40 mil aqui, 40 mil, 48% Mas não só tem no governo do dos Estado, servidores não. do Tem nas Estado. prefeituras também, inclusive na prefeitura de João Pessoa. Eu tem sei, também é prestador de verdade, serviço. é verdade. Tem também. E eu botei todo mundo na minha coluna. Eu Pois botei, é. inclusive, eu fiz um ranking das prefeituras onde era um percentual maior. Eu me recordo disso. Fiz o Eu me percentual recordo. maior. Agora, eu não me... E se você quer perguntar, pergunta e eu respondo. E já respondi. Eu sou contra a admissão desses servidores. Eu sou contra. Digo e assumo com todas as letras, dos codificados. Como eram os Mas é codificados claro. da saúde e como são os codificados também do governo do Estado, que, repito, codificado e prestador de serviço não foi invenção de Ricardo Coutinho. Então Não. mudou só de bancada a defesa Não, dos muda de codificados. governo, muda de Porque governo e vem passando ao longo mudou de dos bancada, anos, porque né, no início da... Porque se for para cumprir a lei, era para o governador chegar amanhã Não. e demitir todo mundo. Não, foi assim, olha, começou no Rio de Janeiro, certo? Tinha a produtividade, certo? E eles decidiram contratar algumas pessoas que estavam precisando. Era uma necessidade. Aí os políticos viram o que era necessidade se transformou em oportunidade, porque a Constituição proibia a contratação sem concurso, e eles queriam botar os apadrinhados, os afiliados políticos dele, né? Então o que era uma circunstância, eles virou uma oportunidade e eles encheram o estado do Rio disso. Quando os outros estados viram o exemplo do Rio, todo mundo copiou. Mas aí o Ministério Público do Rio foi em cima, porque a Constituição diz, no caso dos codificados, o artigo 30 da Constituição diz que o governador, quem fizer, qualquer um, que contratar alguém, sem publicar no Diário Oficial ou exonerar sem publicar no Diário Oficial, é ato nulo. E como é que você paga um ato nulo? Como é que você paga 25 milhões por mês se não existe esses servidores no Estado? Aí a lei da improbidade, nos artigos 11 e 12 e 13. trata da questão. Diz que quem comete esse tipo de coisa, ele está cometendo um ato de improbidade. E que ato de improbidade, ele pode ser condenado a devolver o dinheiro que foi pago. Já pensou se os governadores que cometeram isso, todos tivessem que devolver o dinheiro e ficar inelegível por 5 anos? 5 a 8. 5 anos, está lá na lei da improbidade, 5 anos. 5 fixos. Tem de 5 a 8, mas tudo bem, eu acho que não é... Aí você veja, é legal se a lei está dizendo isso? Ora, se um governador viu que era errado, por que ele passou 7 anos e meio cometendo esse erro? Se os outros erraram, se os antecessores dele cometeram uma ilegalidade, porque ele cometeu também. É porque quando a gente vê a bomba chiando em nossas mãos, né? Não, mas Essa olha, aqui é a crise econômica ela é recente. Essa é a questão. Certo? É recente. E Ricardo Coutinho aumentou tanto os impostos que a receita da Paraíba não caiu. Não caiu. Ela cresceu menos do que nos outros anos, mas cresceu. Cresceu. Porque aumentou muito os fizemos impostos. o dever de casa e demos a O garantia cidadão que comprava Estado, 2 Lena, pães só está comprando um, Lena, porque mas o dinheiro não está mais dando. Nós demos a Vai? garantia de que o Estado é um dos poucos da federação. Você tem uma ideia? Isso não é reconhecido por mim, Olha, não. você tem uma Isso ideia? não é reconhecido por mim, não. É reconhecido pelos governadores. Se você bota R$100 de gasolina, hoje, é 50 de imposto. Lena, os outros estados também aumentaram. 52, os aliás, outros para ser estados exato. também R$52 aumentaram. é imposto. 48 é o preço me do perdoe, produto. você está sendo injusta, porque Eu não estou falando a dos decisão... outros estados, não. Eu estou falando da Paraíba, Mas a Paraíba deputado. acompanhou, porque aquilo foi uma decisão. Ah, Você não de quer nem novo, é ver. Maria vai com as outras. Mas a questão não é essa, Ana. Maria vai com as outras para onde? Não, você está defendendo a tese de que se eu estou defendendo a tese se que você aquela errou, eu decisão, posso errar aquela também. decisão, não é isso. Aquela decisão que os secretários tomaram de fazer um reajuste na carga tributária, todos os estados da federação chegaram a tomar, porque foi uma decisão do CONFAS, que é o Conselho Fazendário, e isso teve um efeito cascata, todos os estados fizeram. Graças a Deus a Paraíba ainda se mantém como um estado equilibrado,
aonde nós temos um crescimento efetivo, é um dos poucos estados onde o crescimento é efetivo, é um estado que não é que estejamos aqui numa bolha e em céu de brigadeiro, não é essa a realidade. A realidade é que a Paraíba também está dentro da crise, mas todos os dias o governador dá ordem de serviço, todos os dias o governador promove inaugurações, o crescimento da Paraíba é evidente, até a oposição reconhece isso. E não paga, deputados e reconhecem não faz isso, Lena. concurso. E não faz concurso. Poderia, com tanto dinheiro em caixa. Você quer que o governador deveria fazer concurso. faça milagre, faça um verdadeiro milagre. Deveria Não tem mais os direitos como, Lena. trabalhistas dos Não tem codificados como, mas que não tem recebem. como. Olha, o codificado não tem direito a férias. Tá. Não tem direito a 13º, Vão não ter. tem direito à Previdência Irão Social. ter. Não, Irão esse ter. negócio aqui, Você quer então que ele faça para todos, Não, inclusive os codificados da saúde também. eu quero que ele cumpra o que a lei. O que a lei mandar é demissão. Eu quero que ele Aí você cumpra tem que a lei. assumir que Lena Guimarães, articulista político, líder Defenda a lei. de leitora, de escritora, Sim, defenda a reconhecida lei. por todos, defende a demissão dos codificados, Defenda a lei. defende Defende que a seja demissão feito concurso. dos prestadores de serviço da educação. Defenda. Eu não defendo. E eu respeito. Prestadores eu respeito, não, é eu outra respeito. coisa. Tem um contrato lá, que eles cumprem o contrato dele. Cada um assinou E um o prestador contrato. também, alguns Certo? Assinou o contrato. alguns codificados, eles não têm contrato, não tinham nada. Não, ele Sabe não como tem- era feito, Lena, ao longo dos anos? Sabe como era feito? Não sei, porque eu contei a história, deputado. Eu contei a história mas na minha aí coluna tem que- dos você passou codificados. na Quem deu a coluna, primeira nem notícia todo sobre o mundo- julgamento nem de todo mundo Ricardo tem o Coutinho fui privilégio eu de que ler. dei. Nem todo mundo tem o privilégio. O governador assim, de foi ler sua coluna. julgado em dezembro e não foi. As contas dele não foram rejeitadas por conta dos codificados, justamente porque outros antecessores dele tinham praticado a mesma coisa, certo? E porque, como o Tribunal de Contas ainda não tinha advertido o governador do tamanho da ilegalidade que estava sendo praticada, e por uma questão de equilíbrio e de justiça, ele decidiu alertar o governador para que ele deixasse de cometer, porque a partir dali, se ele não corrigisse, ele poderia ser punido. Certo. Certo? Ele estancou- Isso foi no dia estancou 14 o de crescimento. dezembro. 14 de dezembro do ano passado. O Tribunal de Contas suou para conseguir a lista dos codificados. As listas Lena, que você está chegavam... contrariando, não é a mim não, você está contrariando o tribunal. Eu estou Você dizendo está porque eu contrariando o tribunal. publiquei, Porque se o deputado. presidente do tribunal vem a público e dizer que foi feito um termo de ajustamento de conduta entre o Tribunal de Contas, Ministério Público e Governo do Estado. Depois dessa história Não foi depois, foi em todinha, é o 2011. caminho, Foi em não. 2011, Lena. Quando Ricardo Coutinho tomou posse. Foi quando ele tomou posse. E ficou mais grave. Foi quando ele tomou posse. Ficou mais grave. por quê? Ficou porque até hoje ele não corrigiu. Ele teve 7 anos para Lena, corrigir e a não questão corrigiu. de corrigir, Lena, era demitir. Aí você disse que o Não, tribunal... deputado, era pagar pelo menos férias, 13º e O Estado não Previdência tem Social. como pagar isso agora. Ah. Não tem como pagar. Não tem como pagar a todos. Entendi. Não tem como pagar a todos. Deixa eu registrar aqui. Vai o pagar, Janiel, vai pagar o pessoal da educação. Posteriormente Olha, pode chegar alguns, e tem adotar o mesmo servidor critério classe pro pessoal A, da que é o saúde. servidor da ativa, que tem os direitos, tem o servidor classe B, que é o que tem pelo menos um contrato, e tem o servidor classe N, que é o que não tem direito a nada, né? Esse é a situação que vem aí perdurando há 30 Mas anos que no tem nosso alguns estado. que têm uns salários bem generosos, né? Não tem salário muito ruim, Ué, não. Né? Tem alguns o salários Janiel Quiliodório está assistindo em Pedra Lavrada. O Neguinho Serafim está dando boa noite aqui. Está da live de Princesa Isabel. O Reginaldo Isbelo está dizendo que tem que aproveitar os que estão trabalhando e não arrumadinho. Valéria Santos está dizendo que aqui em Mamanguape, discurso conveniente para cada ocasião. E o Gilmar Araújo está perguntando, deputado Evásio, quem pode levar um projeto para ser votado na Assembleia que venha isentar os servidores públicos do Estado que exerçam função de motorista de carro oficiais do Estado em atividades comprovadas pelo contra-cheque, sejam isentas das renovações do CNH junto ao Detran da Paraíba? Perguntando o Gilmar Araújo. Eu acho que é uma sugestão até pertinente e interessante que nós podemos avaliar e analisar essa questão. Olha Até aí. porque eu já tive alguns projetos, desde a Câmara de João Pessoa, que nos são apresentados por jornalistas. Alguns preferem que não dê o nome, os que me permitiam dizer, olha, isso aqui foi uma ideia do jornalista fulano de tal. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. E nós, é o nosso mandato de chegar e procurar traduzir o sentimento e a vontade do povo. Eccleston.
Eu vou aproveitar que a gente tem muito internauta aqui, deixar meu WhatsApp para quem quiser mandar pergunta para o deputado, pode mandar para a gente fazer aqui também, não tem problema não, tá? É 988059845, vou dizer de novo que não deu tempo para anotar, 988059845, agora manda só durante o programa. Não, que fala direitinho. tem gente que começa a mandar de madrugada, de noite, aí não dá certo, né? Tem que mandar agora. Então 988059845, o WhatsApp para a gente ir registrando aqui no Rede Debate também. Deputado Hervásio Bezerra, nos últimos dias vem chamando a atenção também a articulação política ou a especulação de nomes ligados ao PSB, ao governador Ricardo Coutinho, para a disputa eleitoral do próximo ano. O nome do secretário João Azevedo voltou a ganhar fôlego. E um questionamento que fica, né? Parece que até tem slogan, pra já, alguma coisa assim, né? Tem um negócio aí circulando. Mas eu pergunto ao senhor o seguinte: dessa vez, é João para ensaiar de novo, para desviar as atenções, ou é João para valer? Porque, olha, essa é uma pergunta, é uma dúvida que vai ficar até o dia das convenções, se João é para valer ou se João é só para guardar o espaço. Para guardar o espaço, o bode na sala, seja lá como quiser entender. Dessa vez, como é que é essa situação? O senhor chegou a conversar com o governador Ricardo Coutinho, estão dando esperança a João de novo, para de repente magoar o secretário? Como é que vai ser dessa vez? Olha, eu já ouvi muitas vezes alguns políticos, comentaristas políticos falarem de que política é como uma nuvem. Inclusive, Lena, atribui-se essa frase ao governador mineiro. Na verdade, você conhece bem a história. Mas atribui-se muito aqui a Manuel Gaudêncio. Mas ele apenas copiou, que é de Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais. E política é realmente como uma nuvem. Nós temos que ser verdadeiros e realistas. Vamos ver o seguinte. Citar um fato agora até mais recente, porque quem poderia imaginar que José Maranhão seria candidato ao Senado? Ele começou uma campanha para deputado federal, inclusive teve alguns atritos na família com o seu sobrinho Benjamin Maranhão, para ocupar o mesmo espaço. A Paraíba reconhece isso. Maranhão foi para o sacrifício e foi eleito governador da Paraíba depois de ter sido o quarto colocado como candidato a prefeito de João Pessoa. Quer dizer, não havia quase quem acreditasse na candidatura de Maranhão ao Senado, e devo dizer que ele foi um tanto quanto contrariado para isso, foi pelo amor que ele tem ao PMDB, que é o seu partido, e hoje é senador da República. Eu devo dizer, mesmo dentro desse ditado que política é como uma nuvem, que há 70, 80 dias, o candidato em potencial, que se dizia, que se comentava em todas as rodas, inclusive lá na Assembleia, nos murmurinhos entre os deputados na hora do cafezinho, era que Cássio Cunha Lima voltaria desta vez para ser governador da Paraíba, um nome incontestável, e vinha já trabalhando firmemente com esse propósito. De repente surgiu o problema da Lava Jato e a questão mais particular da CAGEP. Ele mesmo entendeu que talvez não fosse a hora, chegou a abdicar. Qual é essa da CAGEP, que eu não sei? Não, na história daquela delação, a respeito da privatização da CAGEP, você acompanhou. Sim. Pois é, então ele mesmo sentiu que talvez não desse. E aí recuou. Ascendeu o Luciano Cartacho. Luciano começou uma série de visitas, começou um périplo legítimo, de antemão já quero dizer, perfeitamente legítimo. O Ricardo Coutinho fez essa mesma trajetória, esse mesmo caminho. De repente veio esse problema da Lagoa. O que é que ocorre? Houve um arrefecimento de Luciano. Para ocupar o vácuo imediatamente, veio o prefeito, legitimamente também, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que é hoje, dentro do agrupamento da oposição. Maranhão aqui e ali acena a sua vontade de voltar novamente ao governo, mas eu diria que, junto ao PSDB e outros partidos que acompanham o PSDB, o nome de maior simpatia, eu quero crer que seja o de Romero Rodrigues hoje. Já ouvi declarações de Cássio,
dos deputados de Campina Grande não escondem isso em pronunciamentos na Assembleia e em conversas reservadas conosco, eles falam sobre isso. E aí, fala-se também, agora tivemos a decisão do governador, dizer que vai permanecer no governo até o último dia. Então, aí leva a sério isso aí? também, hein? Você leva a sério isso aí? Eu levo pelo seguinte, Clinton, eu tenho 25 anos de convivência com Ricardo Coutinho. Tanto quando iniciamos a nossa vida pública para a bancada de oposição, eu pelo PMDB, ele pelo PT, e a única coisa que eu nunca vi na vida foi de Ricardo Coutinho blefar. Isso aí eu nunca vi. E noto, e ele nunca me escondeu isso, essa sua vontade, muito embora eu mesmo dissesse a ele, governador, a minha opinião é que você venha fortalecer a chapa majoritária e que seja candidato. Mas o governador, E quando ele saiu diz- para ser candidato a governador, por exemplo, ele deu uma entrevista outro dia de que a decisão foi tomada nos últimos dias também, que não estava se preparando para ser candidato ao governo do estado quando era prefeito. E saiu, deixou a prefeitura, virou candidato ao governo do estado. Mas ali ninguém tinha dúvida, Clinton, de que ele Mas seria- ele de disse ele que seria tinha. candidato. Ele rompeu ali- com o Maranhão. Não tá com a mesma Ele dúvida rompeu agora, com não? o Maranhão em 2009. Ali ninguém tinha dúvida. Maranhão de que ele tomou seria posse em candidato. fevereiro, 18, 19 de eu acho fevereiro. que é mais ou menos essa 2 data. meses depois, Ricardo Coutinho rompeu com Pois ele. é, mas faz nem um mês que ele deu uma entrevista aí Mas dizendo eu que não não... acho que esse número seu está tinha essa dúvida. porque não foi isso de modo nenhum. É tanto que Maranhão Ele apoiou o Ricardo Coutinho para governador. Sim, Como é que rompeu? 2009. A candidatura foi em 2010, a eleição Sim. para o governo. Maranhão assumiu, quando Cássio foi cassado, no dia 19 de fevereiro, 18 ou 19 de fevereiro de 2009. Certo. No dia, 2 meses depois, Ricardo Coutinho já estava com Cássio Cunha Lima. Fazendo reunião com Cássio Cunha Lima e anunciando a candidatura dele. Eu não vejo, é como naquela Não, eu estou história que dizendo você disse, assim, você é está mais- reprisando os fatos. E não há o que contestar. É uma realidade. Ora, Luciano Cartaz Agora- disputou com o Maranhão, disputou com o Cícero. De repente recebeu o apoio de Cícero, recebeu o apoio de Maranhão como candidato a prefeito na reeleição. Maranhão disputou o Senado com o irmão de Luciano Cartaz. Chegou a disputar o Senado os dois. Maranhão ganhou, Luciano perdeu. Então são as nuances da política, porque hoje, O que é que você acha? Helena, O que você- foi que o você aposta- governador disse a vocês, assim, por que ele decidiu ficar? Porque ele tem, até o adversário mais ferrenho dele reconhece, ele tem todas as condições para Claro. ser um senador, Todos os ocupar articulistas uma das políticos- vagas do Senado. Todos os articulistas políticos dizem isso. Todos os deputados da nossa bancada e da bancada de oposição também, em conversas informais, chegam a dizer isso. Mas você há de convir que tudo na vida tem que haver vontade, Ele vai se motivação e aposentar? desejo. Quero crer que não. Eu estaria sendo aqui ou ingênuo ou irresponsável se eu dissesse que ele vai se aposentar. E é o que eu acho, não é obrigatório, porque só ele é quem pode chegar aqui e dizer assim, não, eu termino o governo e posso ser ou não candidato a prefeito. de Essa João Pessoa. viagem dele a Brasília, aliás, a São Paulo, as articulações com Lula, não é uma tentativa Conversei com ele hoje. de se habilitar Então tem novidade. a uma conversei- candidatura nacional, por exemplo, a vice-presidente. Eu já ouvi de aliados do governador que ele tinha um sonho, acha que poderia haver a possibilidade, nessa conjuntura atual, de um candidato do Nordeste ser, sabe, uma candidatura do Nordeste forte, numa chapa forte, ser viabilizada. E que ele seria um nome posto, e por isso as articulações. Eu vi isso de uma fonte muito próxima a vocês. Né? E com o fico dele, não seria um sepultamento Não, na dessa... verdade, iniciativa, não? ele nos O dizia, o FIC é para ele nos senador. dizia hoje né? de que o presidente Lula chegava a dizer de que seria importante que ele viesse a disputar o Senado.
que ele viesse a disputar Então o Lula Senado. aconselhou Ricardo a deixar... Não é que Lula tenha o governo. aconselhado. Não, Lula Eles chegaram é a conversar estratégia, dentro da amistosamente, estratégia. dentro de uma estratégia. Dentro de uma estratégia. Mas ele tem manifestado de forma pública, olha, ele chamou a vice-governadora. Não, mas deixa eu E entender disse- essa e parte de disse- Lula aí. Lula disse como pro governador? Porque Cleiton, ele Diz que chegou sabe e por- questionou em uma conversa informal, Companheiro. que você está querendo Seja oficializar e que eu não tenho de modo algum, categoria para isso, para chegar e dizer a história foi essa, a conversa foi essa. Não, até o presidente Lula chegou a sugerir, olha, Ricardo, eu acho que você seria um grande nome para o Senado, para representar o Nordeste, representar a Paraíba. Esse presidente, a minha vontade é de terminar o meu governo. Aí começou a falar das obras que ele tem ainda em andamento e que ele pretende concluir, que ele vai pretender concluir. Porque o que é que o PSB tem contra a vice-governadora Lígia Feliciano? Por que que ela não é cotada por vocês para a vaga, para a candidatura ao governador? Ela cometeu algum ato assim que a gente não conheça, de infidelidade, né? Porque de repente a história, a gente conhece aquilo que está mais visível, né? Vocês conhecem os bastidores, né? O que foi que aconteceu? Por que que ela não é sequer confiável para ser governadora tampão? É mais uma pergunta que vai ficar aí para o próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com o terceiro bloco do Rede Debate, recebendo aqui o deputado Evásio Bezerra, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Fique ligado. Voltando com o Rede Debate pela RCTV, hoje entrevistando o deputado Evásio Bezerra, líder do governo na Assembleia Legislativa. Lena Guimarães deixou aqui uma pergunta no final do bloco passado, que era sobre a postulação, né, uma legítima postulação da vice-governadora Lígia Feliciano, com uma série de desconfianças aí, né, Lena? Não, por que que ela não é sequer lembrada, citada, cotada para ser a candidata, né? Já que ela é a vice desse governo, desse bloco, né, para o governo do Estado, já que ela é a vice-governadora, né? Na eleição passada, salvou a chapa, o registro da chapa, que enfrentava um momento muito difícil, né? Não estava sem apoio político, estava sem nomes. Ela chegou, foi uma escolha boa, né? Porque era mulher, era de Campina Grande, né? Fala bem, né? Aí, de repente, quando chega o momento dela, se aproxima o momento em que ela poderia assumir o governo do Estado, o governador disse que não vai deixar o cargo, só deixa se tiver o controle do governo, né? É como se fosse assim, uma falta. A percepção do que ele disse, pode até não ser isso, mas a percepção é de que ele não tem confiança nenhuma nela, né? E como ninguém lembra, ninguém cita o nome dela, cita João, cita Buba Germano, João Azevedo, né? Buba Germano, Estela Bezerra, né? Gervásio Maia já foi cotado, mas o nome de Lígia ninguém, parece uma coisa assim que é proibido. Por que, deputado, isso? Lena, eu vou com toda certeza satisfazer a sua curiosidade e a curiosidade também dos telespectadores, todas absolutamente legítimas. Agora, para que eu responda, eu tenho que inverter um pouco aqui os papéis e lhe perguntar. Quando Ricardo Coutinho foi candidato à reeleição, qual seria o período de mandato, no caso da reeleição? Seriam quantos anos? 4 anos. 4 anos. Então, o normal seria ele permanecer os 4 anos. Em momento algum, nem quando Ricardo Coutinho fez o convite a Lígia Feliciano, e ela está aí, uma senhora, eu assino embaixo em tudo que você disse, talvez tenho muito o que acrescentar, decente, honrada, educada, competente, cidadã, acima de tudo. Foi uma companheira de chapa extremamente leal, uma vice-governadora atuante e companheira do governador Ricardo Coutinho. Agora, ele deixar o governo seria a exceção, não seria a regra. Não seria a regra, seria uma exceção. E a exceção
é uma decisão de cunho eminentemente pessoal. Eu lhe digo com todas as letras, com todas. Se dependesse dos Girassóis, de todo o comando dos Girassóis, eu não diria a unanimidade. Aqui e ali não existe unanimidade em praticamente nada. Mas eu dei inclusive, e estou reforçando aqui a minha opinião, era que o governador deveria disputar um mandato. Agora, não é pela questão da desconfiança, é uma vontade que tem que ser respeitada. Ele querer permanecer até o fim do governo, quem sabe até de comandar a eleição e fazer o seu sucessor. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você delegar. Você pode delegar a seu filho, você pode delegar a sua irmã, você pode delegar ao seu pai, a sua mãe. Não fica nunca ao seu gosto, ao seu sabor. Essa é uma realidade que ninguém pode chegar e fugir. Não é aí a questão da desconfiança. Aí quando você diz, mas é proibido falar no nome de Lício, você pegar, Lene, eu peço, você é uma jornalista extremamente justa. Você se assemelha muito era um verdadeiro ídolo em minha vida da comunicação, que era o Luiz Otávio. Você foi contemporâneo dele. E Luiz dizia, eu sou passional, você se reconhece, eu sou passional. Eu tenho lado. Agora, quando ele cometia qualquer injustiça, no programa dele peguei, Helena, é bom que você saiba disso, se quiser eu posso até lhe passar uma coisa, eu já coloquei em DVD mais de 40 programas do Luiz Otávio que eu tinha gravado. Tanto eu participando como sem participar, programas históricos de Luiz Otávio. E aí, em todas as minhas entrevistas, inclusive aqui, está aqui testemunha Hermes de Luna, eu nunca omiti o nome de Lígia, em nenhuma entrevista minha. Nem vou omitir agora. Eu não posso chegar e dizer que não há uma preferência hoje majoritária no partido por João Azevedo. Eu não posso negar isso. Há essa tendência, há. Por quê? Porque João Azevedo incorpora todo o projeto do PSB, todo o projeto de Ricardo Coutinho. Muita coisa de que Ricardo Coutinho fez como prefeito e que fez e está fazendo como governador, foram idealizadas por João Azevedo. Isso aí, todos sabem que isso existe. Em praticamente tudo, João é amigo, João é correligionário, João é aquele cara da confiança total do governador. E é um técnico reconhecido não apenas na Paraíba, mas reconhecido nacionalmente. Essa que é a verdade e que muitos desejam que seja dada continuidade a um projeto. E o governador Ricardo Coutinho, na leitura que faço, é que, primeiro, ele tem todo o direito do mundo, eu posso querer que ele seja candidato a senador, mas você diz, Vaz, eu não quero ser candidato ao Senado. É uma questão de foro ímpar e que nós temos que chegar e que respeitar. Vi alguns companheiros de partido, deputados e tudo e tal, dialogar com ele nesse sentido e ele oferecendo algumas resistências. Agora, poucos teriam a sinceridade de chamar previamente a vice-governadora para que não fosse criada uma expectativa. Mas isso até não impede de que Lígia, pelo nome que tem, pela força política que ela e que seu esposo, o deputado Damião, tem, que Lígia possa vir a ser também o nome do nosso agrupamento político. Pode, ela faz parte do agrupamento político. E pode surgir também. Em política nada é fixo, nada é imutável. A realidade hoje é uma, amanhã pode ser outra. Eu sinto que há uma tendência majoritária de haver uma massificação do nome de João e de que ele comece legitimamente, assim como está caminhando a passos não tão largos, Luciano Cartacho e Romero Rodrigues. Agora, deputado, foi sepultado o nome, a pretensão do presidente da Assembleia, deputado Gervásio Maia? É uma questão também de foro íntimo. Eu cheguei a falar sobre isso, talvez tenha sido um dos poucos deputados que fui à imprensa e que disse que Gervásio Maia, na minha avaliação, ele seria o único candidato que partiria com o apoio de 24 deputados da base e atrairia, não tenho nenhuma dúvida, 3, 4 ou 5 deputados da oposição. Então ninguém teria o apoio da Assembleia em todas as regiões, direto e tudo tal, do que o deputado Gervásio Maia. Mas aí, e todos sabem que o governador também procurou incentivar o deputado Gervásio. Ele, por uma decisão de foro íntimo, uma decisão de cunho eminentemente pessoal, abdicou dessa postulação e começou no que ele quer, no que ele sonha, que é a deputação federal. Então, quantos deputados ele deve ter de apoio para deputado federal? Não, aí porque varia muito. Deputado estadual. Varia muito. Por exemplo, eu acho que o senhor vai fazer dobradinha com ele? Eu faço dobradinha com ele, já está fechada a dobradinha
em Arara, acho possivelmente em Borborema. Em Borborema, estamos tentando em Mulungu, em algumas áreas. Mas eu tenho Bananeiras, que o prefeito Douglas vota com Efraim Moraes. Eu tenho João Ribeiro, lá de Jacaraú, que vota com o Wilson Filho. Quer dizer, lá em Mulungu, a ex-prefeita Dark vota com Aguinaldo Ribeiro. Então não há assim, Cliton. Eu acho que a maioria dos deputados, pelo que eu já ouvi falar, Genival Matias deve fazer dobradinha com ele em algumas áreas. Agora em outras áreas deve votar com o Veneziano, com Hugo Mota, com Aguinaldo Ribeiro e por aí vai. Não existe assim aquela história de votar fechado de João Pessoa a Cajazeiras, ou de João Pessoa, no meu caso particular, lá no Brejo da Paraíba. Essa campanha vai ser, a campanha para deputado federal talvez seja mais difícil do que a campanha para o governo do estado. Concordo. Porque além dos 12 que estão lá, né, tem 2 que... Você já fez essa conta, né? Você pensa além de todos nós, né? Não, já deputado, fez a como eu matemática, escrevo tá sobre vendo? política, eu sou obrigada todo dia a conversar com os políticos e a ouvir as preocupações dele, né? Aí então, quem é que você destacaria hoje, assim, já dos você vê, novos? dos deputados que tiveram abaixo de 100 mil votos, esses estão numa situação meio difícil, porque tem candidatos fortíssimos aí na disputa, como tem Gervásio Maia, tem Rui Carneiro, que é outro pelo PSDB, que é muito habilidoso, pelo PSDB de Cajazeira tem Deca do Atacadão. Né? A federal é? Federal, né? Não, federal, né? Tem gente que está entrando na política, né? E tem nomes assim que com capacidade, outra coisa, como Helena, nós Valber sabemos. Virgulino, representando uma área de segurança, que é um discurso hoje que sensibiliza todo brasileiro, de norte a sul do país, é um discurso E que sem falar, Helena, sensibiliza. na dificuldade que os atuais deputados irão enfrentar em algumas cidades. As notícias que nós temos, as informações, são de que alguns têm enfrentado uma resistência enorme, até em suas cidades, podemos assim dizer, os deputados federais, em função da rejeição do governo Temer e o apoiamento que eles vêm dando. Hoje nós sabemos que Temer, ele não tem um apoio popular, mas tem um apoio parlamentar. Se mantém no cargo com um Agora, apoio é parlamentar. impressionante. E que eu lhe digo aqui, eu até me antecipo. Eu duvido muito, eu vou queimar a língua se Temer vier a apresentar um impeachment e ele ser cassado. Eu duvido muito, porque queiram ou não, mas ele tem trabalhado muito bem. A não ser que aconteça um outro fato novo que surpreenda. Modifique tudo e muito difícil, porque eu noto que há um entrosamento e um comando dele hoje a nível de parlamento. Não, mas as respostas estão aí. É impressionante essa rejeição de Temer, porque ela é anterior à JBS, né? A delação da JBS. Agora você veja, Temer pegou o Brasil com a inflação de quase 11%, era 10,87%. Né? Pegou o Brasil com juros de 14,75%, com desemprego crescente. Né? Na época que ele assumiu, estava mais de 13 milhões e meio e 500 mil desempregados no Brasil e aumentando, né? Estava ladeira abaixo. A recessão, 3 anos de recessão, né? A recessão estava em 3,5%. Aí Temer freia essa recessão, o Brasil começou a crescer, o juro caiu, né? A previsão do mercado já é que o juro esse ano já está em 10,25%, que o final do ano a gente tem juros de 8%. A inflação, que era quase 11%, já está em 3,29%. O juro eu já falei, né? E a recessão também. O emprego voltou a crescer, 3 meses seguidos de criação de vagas, né? O que mostra que há uma consolidação. Quer dizer, tudo isso melhorou, né? Melhorou. Aí você disse, como é que esse governo é um fenômeno? Né? Como é que esse governo tem essa rejeição? É um fenômeno. Eu acho que talvez, Helena, aí em alguns pontos eu chego a concordar com você, a matemática é uma ciência exata e os números são
apresentados não apenas pelo governo, mas acompanhados pelas também. instituições mais acreditadas desse país. Se der um erro, eles corrigem. Vargas e outros mais que vêm acompanhando. Então há, na verdade, um arremedo, vamos assim dizer, porque é muito pouco ainda, é muito pequeno ao ponto da necessidade e pela grandiosidade e a força do nosso país. E diante de todos os dias, os principais telejornais só arroz no governo, denúncia de mais escândalo e por aí vai. Como a liberação das emendas, tem as impositivas. E não, mas aí eu estou dizendo, isso aí é pós-JBS. Você fala antes até. Sim, que a popularidade dele, quando veio a delação da JBS, já estava lá no chão. Não tinha mais nem o que perder. Já estava né? no chão. E não se justifica, né? Como explica isso? Eu acho que a maneira como ele chegou ao governo. Com certeza. A forma como ele chegou ao governo criou uma antipatia popular muito forte. E aí, diga-se de passagem, difícil se encontrar uma militância tão forte, tão aguerrida e agressiva como é a militância do PT. Eu acho que o PSDB não tem essa capacidade, os outros partidos, não é? Mas o PT tem, diante das dificuldades que enfrenta, inclusive o principal líder, que é Lula. Outro ali já estaria em cima de uma cama, só com os lençóis, chorando e tudo. A capacidade de luta dele e a capacidade de luta do PT. É verdade. Agora que a situação de Lula está muito ruim, tá. Se levar em conta o que está nas redes sociais, certo? Essa emenda Lula de Vicente Cândido, certo? Fez um estrago maior na imagem do ex-presidente do que a condenação de Sérgio Moro, do que aquelas frases, né, de efeito, quando Deltan Dallagnol disse que Lula era o chefão, né, era o general da própria inocracia, né, do petrolão e etc. Vai me permitir aqui o seguinte, Lena, repare, todo isso do país mudou e mudou muito. Porque o que mais me entristece hoje, eu digo com toda franqueza, com toda firmeza, eu fui do tempo em que juiz jamais concedia entrevista, por mais que tentasse. Mas o Sérgio Moro não concede, não. O Sérgio Moro, ele profere palestra. Não, ele faz palestra, faz diferente. Palestra, mas ele não temas fala... que ele está julgando. Não, ele não fala, temas não. que ele está julgando. Não, deputado, não, ele não fala... As redes sociais mostram não, isso, ele só... Lena. Não, ele só... Pedindo apoio. A rede social mostra um bocado de coisa que não procede. Pediu apoio da sociedade. Olha, ele não fala isso, já assistiu uma palestra de Sérgio Moro. Nunca viu? Na rede social, eu vou mandar para vocês. Eu vou ter que pegar, captar e passar para minha amiga Lena. Ele não fala em uma coisa, ele pedir apoio da sociedade. Ele pedindo o apoio da sociedade. Sim, para a sociedade ser vigilante do Brasil. Sim, mas ele não fala em caso concreto de jeito nenhum, ele só se pronuncia na sentença. Quando a gente bota Sérgio Moro disse, é frase das sentenças dele. Porque agora, olha, a sentença de Lula mas nessa noite eu não vi eu só concordar com Lena ainda. E 3 frases. Não, já concordamos. Foi. Já chegamos a concordar. Não tem problema não. Eu estava desapercebido. Nessa hora eu estava desapercebido. Olha, em 283 páginas da sentença. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você, deixa eu inverter. Você votou em quem para senador da Paraíba? Meu voto não. Meu voto não. Por que eu vou quebrar o sigilo do meu voto se a Constituição me deu o sigilo para que eu seja protegido? É uma questão sua. O meu eu digo em quem eu votei. Mas você é político, né? Natural, né? Eu votei em Zé Maranhão para senador. Zé Maranhão? Seu direito. O meu voto. Já fechou a dobradinha para o próximo ano? Já fechou a dobradinha para o próximo ano para o Senado, deputado? Não sei nem quem são os candidatos. Ora, nós não sabemos aí quem são os candidatos. Não, porque o senhor tinha um pré-candidato que era Ricardo, agora não tem mais para o Senado. Quem, Ricardo? Ricardo Coutinho era um pré-candidato para o Senado. Já, né? Poderia ser. Agora não tem mais. Agora nunca ouvi dele essa vontade. E agora nunca ouvi. Não tem nenhuma dobradinha agora, fechada. Voltando ainda, eu não posso, não tenho, eu não tenho. Hoje, o cenário está muito conturbado, eu diria assim. O senhor acha que a renovação na Assembleia Legislativa, onde o senhor exerce mandato, a renovação, dado esse momento político, de fato, essa rejeição até da população aos políticos, em sua maioria, você acha que haverá uma grande renovação na Assembleia Legislativa da Paraíba? Eu não tenho, olha, eu acho que a nível de Assembleia, não é querer puxar a brasa para minha sardinha, mas graças a Deus, se eu chegar aqui para enumerar as obras que eu chego em qualquer cidade que eu tenho a procuração para defender, eu mostro que eu levei obras, ações e serviços para Bananeiras,
para Belém, para Cuitegi, para Jacaraú, para Sobrado. Não sou mais votado pelo prefeito, mas levei várias obras para lá. Foram muitas obras, graças a Deus. Então, se aquilata, tudo na vida é uma questão, e a política é a arte das comparações. Eu chego hoje em Belém, onde nós temos um deputado que é filho da terra, que é o deputado Ricardo Marcelo, e eu chego e digo, isso não arranca pedaço de ninguém não. Ele já foi governo algumas vezes em Belém. Então, aí se pergunta, o que eu levei para Belém, através do governador, a via pedestre, o abastecimento da água, levei o asfalto, a travessia urbana, que era uma buraqueira só, levamos 4 ônibus, levamos uma ambulância, água de alguns distritos, vários poços, tanto na área urbana como na zona rural, quando havia a necessidade, e que hoje são duas adutoras que servem a Belém. Então eu tenho efetivamente o que mostrar. Se nós partirmos para Bananeiras, aí nós temos o asfalto, que Helena conhece bem, o asfalto de Bananeiras ao Tabuleiro, que é um distrito, e que vai ser a Bananeira do futuro. A pedido meu, a pedido de Ramalho Leite, do prefeito Douglas. Nós calçamos várias ruas no distrito Tabuleiro, nós calçamos várias áreas através do projeto Cooperar na zona rural de Bananeiras, perfuração de vários poços em comunidades. Então aí você vai para Jacaraú, tem a Rua do Buraco, que era a vergonha, a chaga. Eu queria saber, deputado, o seguinte. Pois não. Eu não estou perguntando se o senhor acha que vai votar. Eu quero saber o seguinte. O senhor acredita em uma grande renovação na Assembleia Legislativa? Porque sempre se fala em renovação, o que não acontece. Para ser verdadeiro, renovação vai existir. Óbvio que vai existir. Em toda eleição há. Mas se nós falarmos em percentual, eu creio que a nível de Assembleia, nós não teremos assim grandes renovações. Não teremos grandes renovações. Eu quero crer. Acha que a cultura, quer dizer, depois de todos esses escândalos, o desgaste da classe política é terrível. Eu sinto isso, Helena. Eu faço não é só o desgaste, porque vai mais além, né? Porque o senhor não acha que o eleitor ele mudou? Sabe? As redes sociais, Helena, apontam isso. Hoje, meu morador, eu não duvido nada, lá ele não tem TV a cabo. Mas ele acompanha aqui o programa através da net. Eu vou chegar lá quarta ou quinta-feira e ele vai chegar e vai comentar o programa. Quando é que nós aqui de Princesa Isabel, de Pedra Lavrada, de Picuí. Antigamente ocorria uma notícia lá em Brasília, vocês como articulistas políticos aqui vinham saber 24, 48 horas depois. Agora Hoje vocês acompanham em tempo real. Para receber... Acho que Helena é do meu tempo. Para receber uma foto de uma audiência de governador fax, né? Lá em Brasília, era um dia inteiro para passar uma foto. A foto vinha naquela maquininha, riscada, Helena, toda riscada. Preto e branco. Eu me recordo disso. Preto e branco. Era um dia inteiro. Então, hoje, e agora a gente assiste todas as solenidades, julgamento, né? Acompanha o Congresso Nacional, a Câmara, as comissões. Né? Quando não tem na televisão aberta, né? Tem na televisão fechada, ou então na internet. Todas as comissões, por exemplo, a Câmara tem canal 1, 2, 3, 4, 5. Todas as comissões que estão trabalhando tem um canal daquele transmitindo em tempo real. É verdade. Antigamente, para que vocês pegassem alguma informação... Assembleia aqui. Antigamente eu tinha que ir lá para assistir a sessão no incômodo. Então ligar para ela para perguntar os detalhes, tudo. O incômodo de você achar uma vaga para estacionar ali no centro. Sofrimento do calor. Como você é injusto, olha, eu e Helena concordando aqui, nós estamos concordando. Depois que eu falei, agora a gente liga a televisão e acompanha a sessão todinha. Verdade. E se tiver alguma dúvida, pega o telefone e liga. É verdade. Aí, são os tempos modernos. Deputado. Antigamente, viu, os vaqueiros usavam o cavalo para colocar o boi no curral. Hoje usa moto. E o gado já perfeitamente adaptado à moto. Estou dizendo uma coisa, o que é fato. É fato, isso é fato. Ô, deputado, vem aí uma reforma política. Né? Agora, na primeira semana de agosto, né? Portanto, daqui a mais 15 dias, né? 2 semanas, a Câmara começa a votar, né? Uma reforma política que promete, né? Muitas novidades para a eleição do próximo ano. Né? Vamos aqui a algumas coisas. Primeiro, o fundo partidário, né? Fundo da democracia, né? É muito interessante, o nome é bonito, né? O apelido Fundo de Financiamento da Democracia, né?
É bonito. É bonito, né? Vai custar 3,5 bilhões ao contribuinte brasileiro, que já paga, olha, o fundo partidário. Esse ano são 819 milhões. Paga também, para esse ano que não tem eleição, os programas partidários na televisão, no rádio e na TV. E no próximo ano, além dos programas partidários, paga também o programa eleitoral, que é gratuito para os políticos, mas não para o cidadão. O cidadão paga, certo? Paga 80% do valor das emissoras, porque as emissoras contribuem com 20% e 80% ela pode deduzir do imposto de renda dela, né? Que tiver a pagar. Então, elas apenas retransmitem, né? Elas não por chegam exemplo, a produzir, né? Não, é o custo da transmissão. Ainda tem a Porque produção. aquele horário poderia ser de propaganda. A empresa deixa de ganhar, porque o dia não estica. O dia só tem 24 horas. Então, na eleição passada, foram mais de 600 milhões o custo em todo o Brasil, é claro, né? Do guia eleitoral. Aí agora vão criar o fundo partidário, o fundo de financiamento da democracia. Ou, né, isso aí é o financiamento público. Vai também criar o sistema misto, né? O distrital misto. É 50% das vagas, que é como eu estava lhe dizendo. 50% das vagas vão ser pela eleição majoritária, os distritos, e 50% pelo voto proporcional em lista fechada. Esta é a proposta do deputado Cândido, do PT, né, Vicente Cândido, do PT, o líder, o que apresentou a emenda Lula. Né? Essa é a proposta dele, que ele disse que foi negociada, renegociada e chegou a isso aí, que era a vontade da maioria. Também vai ter, né, Mas tem também, viu, Helena, vem falando que vem ganhando corpo o Distritão. O Distritão... É praticamente o fim dos pequenos partidos, né? Não, esse Distritão que eles estão dizendo é justamente esse modelo, é um modelo misto, distrital misto. Não, mas tem um Distritão. Sim, mas esse distrital, ele divide o Estado. Por exemplo, agora em 4... Isso aí é o misto, em 4 regiões. Não, em 4 regiões. E, sim, essa é a proposta dele. Aí divide proporcionalmente aí, pelo número por exemplo, de a Paraíba tem 12 vagas, seriam 6 para o Distritão e 6 pelo voto proporcional. Na Assembleia Legislativa tem 36, do mesmo jeito, metade, 50% e 50%. Né? Ele também vai ficar pior do que é hoje. Tem algumas novidades, por exemplo, ele muda, acaba com o cargo de vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente da República, e também o segundo suplente. No caso do prefeito, se o prefeito viajar, o governador viajar, o presidente viajar, quem assume interinamente é o presidente do Legislativo. No presidente e o presidente da Câmara. Na Assembleia, o governador a Assembleia, o prefeito a Câmara. No caso de vagar o cargo, quer dizer, acontecer, ele ser cassado, morrer, etc., etc., eleição direta. Só não faz eleição, só há eleição indireta se essa vacância do cargo ocorrer no último ano. Né? No caso do senador, o primeiro suplente não é sucessor, não ocupa a vaga. Ele é substituto temporário. Então, se o senador tirar uma licença de até 120 dias, ele assume. Virar ministro? Sim. Se o cargo for declarado vago, eleição também. Muda as datas de posse. A dos governadores e prefeitos passam a tomar posse no dia 8 de janeiro. O presidente da República no dia 9, que é justamente para evitar o conflito, né, das pessoas que querem participar das duas solenidades e não poderem. Né? E tira também do dia 31, do dia 1º, que é horrível. Né? Todo mundo comemorando o Ano Novo e quem vai tomar posse se preparando para organizar suas posses. Né? Tem até um jabuti, né? Como não poderia? Tem 2, né? Porque tem o jabuti de Lula, né? A emenda de Lula, e tem esse jabuti que é isso na PEC, na proposta de reforma constitucional. Né? Proposta de emenda. A proposta de emenda constitucional. Ele tira a vitaliciedade dos cargos de ministro dos tribunais superiores. Esses cargos passam a ser mandatos de 10 anos. Né? Então,
ele cita na Acho que proposta defendi o isso Supremo já há algum Tribunal tempo, era o senador Federal, Cássio, né? o Tribunal de Contas da União e chega até nos tribunais regionais com as vagas que são por indicação política. Certo? Essas vagas de advogado, que passa pela escolha do governador, essas vagas seriam por mandato. A vaga que é do profissional de carreira continuaria do jeito que é, né? A ascensão, quando é a ascensão funcional, né? É promovido por antiguidade, por merecimento, isso aí ele continuaria, as outras não. Quer dizer, e é uma reforma bem ampla. Isso para mudança na Constituição. Aí vem também aquelas propostas que são para mudar a lei das eleições e o Código Eleitoral, né? Um trata, né, das questões partidárias e outro ainda de questões, né, da política mesmo, né? Dentro do Código Eleitoral é que está a emenda Lula, né? Que é bem engraçado. Hoje, como é hoje? Hoje o candidato, o candidato, o título de candidato, ele é candidato quando ele é escolhido pelo partido, certo? E confirmado depois da convenção. A convenção acontece quando? Entre 20 de julho e 5 de agosto. Então, mas se ele manifestar anteriormente... ele vai para a justiça. Se ele se manifestar antes disso, ele pode perder a candidatura. Não, tem uma proposta de que... Não, estou dizendo como é hoje. Ah, sim, verdade. Então, pouco mais de 2 meses das eleições, né, a convenção, ele é considerado candidato. E a lei diz que ele só não pode ser preso nos 15 dias que antecedem as eleições. O que é que Vicente Cândido está propondo? Como ele não pode estender ou trazer para fevereiro as convenções partidárias, então ele criou que aí prejudica. Há 10 meses, né? Parece 10 meses. Né? Não, então ele criou uma figura do habilitado, do candidato habilitado. É assim, eu chego lá do partido e digo que vou ser candidata, certo? Há um registro, é encaminhado para a Justiça Eleitoral, que emite uma certidão. Aquela certidão passa a ser um salvo-conduto. Quer dizer, durante 8 meses, ele recebe aquilo ali no final de Tudo fevereiro. que é bandido pode se filiar a um partido e dizer que é pré-candidato. Não, o deputado Efraim Filho disse uma coisa hoje que eu concordo 100% com ele. Ele disse, olha, o narcotráfico, os outros, né, essas organizações criminosas todas vão achar ótimo, vão ficar tudo olhando para os partidos, vão tomar conta dos partidos, porque durante 8 meses eles vão poder transitar à vontade, porque estão com o salvo-conduto na mão. Na atual legislação, eu acho que você já ouviu comentário a esse respeito, também, toda franqueza. O cidadão vai, se candidata, antigamente parece que eram 6 meses, depois reduziram para 3. Na hora que registra a candidatura, passa 3 meses sem a obrigação de prestar serviço com todos os direitos. Todos, quer servidor municipal, estadual ou federal. Quer dizer... Tem muita gente que se candidata para tirar umas férias. Registra a candidatura e tira 3 meses, recebendo integralmente, inclusive sendo um agente fiscal. Recebe, inclusive, a produtividade. Nós tivemos exemplos disso, de alguns casos. Aí a minha pergunta é assim, tem mais 2 coisas. Internet. A internet hoje... Ele não está com toda a proposta. A internet pode haver propaganda paga na internet. Né? Pode haver uso do telemarketing com pessoas para convencimento. Porque hoje a gente só recebe aquela mensagenzinha gravada. Né? Não, eles vão admitir entre 9 e 20 horas que a pessoa consiga ser contactada e convencida a votar em alguém. Né? Nas pesquisas, ele disse que a última pesquisa para ser divulgada, eu achei isso muito interessante, 8 dias antes das eleições, quer dizer, no domingo anterior da eleição. Naquele intervalo, né, não pode ser divulgada a pesquisa, porque influencia. Não, sem influencia, dúvida, né? sem dúvida. E também obriga o registro do estatístico responsável, para o caso de se questionar da pesquisa e provar que ela foi, de alguma forma, manipulada, ele ser responsabilizado. Vai ter muito nego com medo de assinar. A idade para governador baixa, né, de 30 para 29 anos. Né, e essa daqui, eu até pensei que era... Eu digo, será que foi os tucanos que botaram para beneficiar Pedro Cunha Lima? Mas aí eu fui olhar o registro dele. Não, ele completa 30 anos em
agosto, 15 de agosto do próximo ano. Né? Então, ele já estaria... Não é a PEC Pedro. Não é a PEC Pedro. Não é a PEC Pedro. A minha pergunta é, com tanta modificação, deputado, vai ficar mais fácil ou mais difícil fazer campanha? Helena, eu lhe digo com toda firmeza. Principalmente o financiamento público, esse dinheiro limitado, que é muito para o contribuinte pagar. Vamos deixar a resposta aqui para o último bloco, deputado? Vamos lá. Que a gente está em cima do intervalo e volta em seguida com o quarto e último bloco do Rede Debate desta segunda-feira. Fique ligado. De volta com o Rede Debate, conversando hoje aqui com o deputado estadual Evásio Bezerra, do PSB, líder do governo na Assembleia Legislativa. Lena Guimarães, vamos retomar sua pergunta aí. Se Lena for fez a dissecação todinho da reforma política, né? Mas deixou no ar. O que eu perguntei a ele no final foi se vai ficar mais fácil ou mais complicado fazer campanha com essas regras que estão sendo anunciadas na reforma política, né? E principalmente se vai dar para fazer campanha política com dinheiro, né, do fundo de financiamento da democracia, de financiamento da democracia. Ainda bem que você sabiamente elenca aí o texto de algumas propostas, mas que, se Deus quiser, digo isso principalmente e em função também de todos os contatos que nós vamos fazer, quando digo nós, inclusive a Unale, nós tivemos um evento agora em Foz, um dos temas mais discutidos, tanto através dos palestrantes, como em conversas isoladas de grupos de deputados que se formavam de vários estados, é que não existe ainda, existem intenções. E por esse encontro que foi nacional lá em Foz, nós pudemos aquilatar e sentir que há no seio, ou na maioria, posso assim dizer, dos deputados estaduais, uma vontade maior no distritão. Você definiu muito bem, nem precisa aqui repisar a história do distritão, do voto distrital misto. É esse o tema, em que fica 50% pela região e 50% por uma indicação ou lista fechada. Lista fechada. Altamente proporcional complicado. em lista fechada. Você quer ver pior, você quer ver pior do que telemarketing. Telemarketing é horrível. Abuso. Ligam em horários totalmente inconvenientes. Eu tenho, inclusive, um pedido de CPI. E se você não atender, eles ficam... Não, insistindo. E ligam, parece que eles escolhem as horas mais inconvenientes. Eu tive que pedir a um telemarketing, pedir, olha, pelo amor de Deus, não me ligue mais. Olha, você me faz uma caridade, a maior caridade do mundo. Não me ligue mais, pelo amor de Deus, que eu não estou mais suportando. O cara ligava de manhã, de tarde, de noite, etc. Eu ligo que horas? Eu dizia, ligue 2h05. 2h05, o cara ligava. Eu disse, pelo amor de uma insistência terrível. Estou pedindo para ligar no domingo agora. Para emprestar dinheiro, para fazer assinatura de TV a cabo, e tudo que você pensar e imaginar. Se está devendo, eles ligam. Se tem crédito, eles ligam também. E você já imaginou o que é você conseguir encerrar uma linha com operadora de telefonia? Não, é impossível. Olha, é para você se enervar mesmo. Você tem que deitar numa poltrona e dizer, agora eu vou tolerar tudo. Porque você vai, pergunta o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, endereço, CPF, identidade. Aí quando você diz o que quer, um minutinho que eu vou passar para outro setor. Toca a musiquinha, no mínimo, 1, 2, 3 minutos. Quando a pessoa atende, para sua segurança, essa ligação vai ser gravada. Pergunta o nome do pai, nome da mãe, por aí vai. Quando você diz o que quer, vou passar para outro setor. A mesma coisa. E depois, aí, nesse terceiro ou quarto setor, porque muitos já perdem a paciência, eu já perdi muitas vezes, o que é que eles fazem? Olha, eu queria lhe fazer uma proposta. Aí vem as propostas. As propostas, olha, é uma coisa assim, é um verdadeiro martírio ou um massacre. Então, vocês já imaginaram isso? Permitido na lei eleitoral, na propaganda eleitoral? Vai ser terrível. O financiamento,
vai, obviamente, favorecer a uns em detrimento de outros. E os valores aí são altíssimos. A população está vigilante com as redes sociais, com tudo. Eu quero crer, Lena, e torço firmemente, e trabalharei para isso, lógico. Os nossos contatos com a nossa bancada aqui, com os deputados que nós temos mais afinidade, nós temos todo o direito de pedir, de cobrar, de que eles tomem alguns direcionamentos que apontem para a vontade da maioria. Muito embora, você se recorda disso, ou nós nos recordamos disso, o arremedo, a brincadeira que fizeram de reforma política. Criou-se a maior expectativa do mundo e a nossa frustração foi grande. Restringiram uma série de coisas, encurtaram a campanha de uma forma tal, onde eles eram os principais beneficiados, né? Extinguiram, aí lá vem show, carro de som, outdoor, camisa, brinde e por aí vai. Algumas coisas positivas. Isso aí essa é a parte positiva. Né? Eu acho que é a parte positiva. Agora, você encurtar o tempo de campanha só favorecia mais a quem estava, é muito conhecido. a quem estava no poder, ou então quem tinha uma popularidade já adensada, já forte. Então eu quero crer que você, com muita propriedade, levantou ponto a ponto de cada proposta. Não, já reforma. Está. Isso aqui já é o voto dele, o relatório dele. É o voto dele, mas vai ser modificado, lógico. Nós temos já alguns deputados e a própria Unali está firmando um documento e encaminhando enquanto instituição. Vocês vão tirar o telemarketing? Também, não apenas o telemarketing, mas eu acho que nós vamos lutar para quebrar essa história do financiamento. Quem é que vai ficar com o comando disso? A proposta do deputado, lá no Vicente Cândido, e essa história é que seja dos 10 meses do pré-lançamento. A emenda do Lula. Não, eu acho que isso é ridículo. Não, essa desgastou mais Lula do que qualquer coisa. Agora, pela proposta, como vai ser a divisão, né? Pela proposta dos grandes partidos, o PT é o partido que elegeu mais deputados, mas hoje tem o segundo maior bancada. Porque houve a modificação. Então ele e o PMDB, PT e PMDB nessa daí estão, e PSDB também, estão juntos. Então eles propõem o quê? Que a divisão seja pela atual bancada, no mesmo critério de divisão do fundo partidário, quer dizer, é proporcional ao tamanho da bancada, mas ao tamanho da bancada em agosto de 2017. Né? Não a bancada que foi eleita, porque o fundo partidário é pela eleição, né? Pelo o número de parlamentares que foram eleitos. O guia eleitoral, o tempo de guia eleitoral é definido pela quantidade de deputados que foram eleitos. Não os que estão, não a bancada atual, mas no dia da eleição, né? Quantos o partido conseguiu eleger. Então, mas tem uma grita enorme dos partidos menores. Né? Eu acho que ainda vai haver uma queda de braço enorme em função disso. E essa proposta ela vai ser substancialmente modificada. Agora, que os partidos que têm mais de 40 deputados têm voto suficiente para botar isso aqui, tem. Mas aí vai haver uma pressão popular muito grande, que quer queiram, quer não, tem uma influência enorme. E, logicamente, a participação popular, mas aí eu fico meio temeroso, porque prometiam tanto que iam fazer. Uns tinham um discurso aqui e outro lá. Você ia querer o quê, deputado? Disputar pelo distritão ou pela lista? Helena, eu não sei o que é pior. É altamente complicado. Teria que fazer todo um planejamento depois das regras definidas. Na Assembleia hoje tem... Quando a Assembleia foi eleita, são 36. Tinha 12 deputados que foram eleitos deputados com votação menor do que os suplentes. Eu mesmo fui um caso desse. Eu tive quase 21 mil votos. Nós tivemos deputados eleitos com 13 mil. 13 mil votos. Menos de 13, 12 então, mil. Esse voto majoritário, quer dizer, o distritão, ganha quem tiver os mais votados, independente. Ele não é mais justo para com o eleitor, quer dizer, e para com o político. Eu acho. O senhor não se sente... Eu defendo, contemplado com isso. Mas por que questionar? Eu defendo isso abertamente, inclusive nesse nosso congresso. Foi minha posição e a posição da maioria, a não ser daqueles partidos pequenos, porque esses, na verdade, que articulam e tudo e tal, para que eles façam a contabilidade. Alguns fizeram previamente a contabilidade.
Para saber de quantos quantos e onde eles precisam. iam fazer. E para eleger Você um, lembra que eram dois. colocados outdoor, lembra? Venha para a nossa coligação, vamos eleger deputado com 10 mil votos. E foi como foram Elegeram com colocados 10 não, outdoor. mas com 13. Elegeu com Ficou na 12. primeira suplência e assumiu com 10 mil votos. Hã? Né? Já teve o Não, suplente. o Não, mais aí já é interessante história. ainda foi Eleição o direta. caso de André Amaral, né, que É, assumiu uma vaga na Câmara Federal com 6.500 votos. Deputado, a gente está chegando à reta final, para o senhor sair daqui e dizer que só foi imprensado, tudo, que só teve pergunta difícil, ruim de responder. Vou fazer uma Pergunta difícil. vou fazer uma perguntinha aqui leve, boa, para o senhor dizer. O senhor foi eleito, está na Assembleia Legislativa também para legislar. Diga aí para o nosso internauta que está acompanhando a gente aí, pelo menos 2 projetos seus que o senhor apresentou lá, que é bom para quem está assistindo. Ô, Hector, eu devo dizer que eu tive até nem todo dia eu posso assistir o Correio Debate. Uma vez eu participo, outras vezes tem uma série de compromissos, às vezes o horário coincide com a Assembleia, mas eu tive a oportunidade, eu até frisei isso em algumas entrevistas que concedi no interior do Estado. Um articulista político fazendo acho que você divulgou umas matérias interessantes, alguns deputados que não apresentaram nada, né? Que não apresentaram absolutamente nada, que não usaram a tribuna e tudo, interessante. Mas eu vi um comentário de um articulista político, coincidentemente Helena Guimarães, quando ela dizia que não se pode querer avaliar o desempenho de um deputado pela quantidade de projetos que foram apresentados. Imagina Tem se for que- 20 votos de aplauso, 10 nomes de rua, voto de aplauso, nome de rua, requerimento para... não influi na vida de ninguém. Cimento de feijão para Rio Tinto, para Sapé, para Mari, cada um requerimento. Não entendo Aí, o no final deputado do ter ano- feito isso, não. No final do ano, aí coloca um outdoor, fulano de tal, o deputado campeão de requerimentos, campeão de projetos. Aí quando vai ver, voto de aplauso, voto disso, voto daquilo, nós não precisamos, honestamente, de mais leis. Nós precisamos que as leis elas sejam efetivamente cumpridas, Isso. fiscalizadas pela sociedade Isso. e fiscalizadas pelo Ministério Público, o seu cumprimento. Mas eu apresentei também alguns projetos interessantes, inclusive um teve um destaque nacional, que foi a obrigatoriedade para a reconstituição da mama de pacientes do SUS. Teve inclusive uma matéria que saiu conosco na Globo News, dando ênfase, foi copiado por outros estados. Eu, particularmente, nem cheguei a divulgar tanto isso, mas tive até a Interessante. surpresa de assistir na Globo News. E o jornalista que fez a entrevista comigo ganhou, inclusive, uma premiação na época. Eu agora apresentei um projeto que já é lei, que nós vamos cobrar, a origem da prótese. Porque vocês não calculam quantas pessoas existem mutiladas hoje. De próteses que colocaram na mama, de próteses ortopédicas principalmente, próteses de péssima qualidade. Então o médico, a partir dessa minha lei, ele é obrigado, Helena, eu também não dou Muito, muita ênfase a isso. muito importante. O paciente tem uma cópia da nota fiscal para saber a origem daquele produto. Porque hoje a responsabilidade, muitas vezes, Ele pode vender gato pesquisar. por lebre. O médico. Não, o médico, ele tem várias ações contra médicos de pacientes que estão hoje mutilados, aleijados mesmo, podemos assim dizer, em função da colocação de próteses de 5ª categoria que existe no mercado. Então, o paciente do SUS, inclusive, ele vai ter direito a uma cópia da nota fiscal para que ele saiba qual foi a origem daquela prótese que ele está sendo colocada no seu corpo. Isso desde um parafuso até uma prótese de silicone. Todos sabem que existe a boa, a regular e a péssima. Aquela que é do Paraguai, que causa aí danos substanciais irreversíveis à saúde. Eu reputo esses dois, eu tive outros projetos que eu não me recordo aqui. Eu não fui quem mais apresentou, agora modéstia à parte, aí eu me senti contemplado com o feliz, honesto e correto comentário de Helena, onde alguns procuram dizer, fulano tal, foi o campeão de projetos. Agora vamos ver a qualidade dos projetos, a eficácia desse tipo de projeto. Um a um. E ninguém pode dizer, pode não gostar de mim, não tem nenhum problema, isso é perfeitamente normal,
mas não há quem possa dizer que eu não sou um deputado presente, que eu não sou um deputado atuante, que eu vou para o confronto, eu vou para o debate e não escolho adversário para fazer esse confronto. Muito embora, por minha conduta, jamais perdi a compostura. Em 20 anos de mandato, fui presidente da Câmara, fui líder de oposição, fui líder de governo, mas nunca perdi a decência, a postura e a compostura. Até porque, dada a essa minha capacidade, me perdoe a imodéstia, mas aí é onde eu tenho a condição de manter um diálogo de alto nível, respeitar e ser respeitado por todos os meus companheiros de parlamento, posso assim dizer. E na Assembleia tem a bancada do mudinho, né? A bancada do silêncio, né? Aquele Não, que na Câmara também, né? Também tem. Todo Apesar- canto tem, todo poder legislativo tem. Tem um Seu grupo mais comentário foi atuante. irretocável. Eu assisti do começo ao fim. Mais uma Em várias concordância. entrevistas que eu concedi, Eu elogio. nas várias entrevistas que concedi no interior do estado, eu fiz menção a isso. Que muitos teriam que tomar uma lição ou de terem tido a oportunidade que eu tive de ver, de assistir o comentário de Lena. Eu vou até procurar na internet e passar para alguns companheiros até do Sertão, do Cariri, tudo, alguns blogueiros que fazem um levantamento da quantidade de requerimentos. Como eu te disse, teve alguns deputados mesmo que colocavam, alguns eu me lembro, na época de vereador, não me peço o nome não, mas o cara chegava, Lena, e disse, esse projeto é de grande relevância para o município, para o município de Porto Alegre. Quer dizer, Copiava, não mudava a nada. íntegra não mudou nem o nome. nome da capital ou nem o nome do estado. Isso ocorre muito, tem assessoria que fica pesquisando ali na internet, e eu acho que na Assembleia já ocorreu também de colocar esse projeto de relevância para o estado do Ceará. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu me recordo bem da Câmara, um vereador, amigo nosso, que apresentou, foi uma risadaria geral lá no parlamento. Mas eu acho que tudo tem importância. Agora, apresentar, são 223 municípios, 223 requerimentos pedindo milho, o outro pedindo feijão, o outro pedindo palma e tudo e tal. Aí Ainda dá um tem disso volume. lá na Assembleia, deputado? Nós Tem. temos. Se você Tem, pesquisar, você vai encontrar. Tem. Se você pesquisar, você É de vai... situação ou oposição, só para o Não, telespectador, o pessoal aí tá... A minha Já tem queda uma para pauta pra delação você. a minha queda para delação é zero. Deve ser de situação, porque se fosse de oposição tava fácil de dizer. Pois bem, vamos chegando aqui ao final do Rede Debate dessa Agora, viu, segunda-feira. você nunca Pois me não? chama aqui pro Rede Debate sem Lena, viu? Sem Lena, né? Não chama. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não me deixe. Ele não cochila. Final do Rede Debate desta segunda-feira, agradecendo desde já a audiência de todos, a interatividade dos telespectadores. Não sei se tem mais 30 Tem segundos. sim, pode dizer. Para dizer o seguinte. Pode dizer. Acima de tudo, eu acho que Lena cumpre um papel, Ecton, você também, é mais educado e mais moderado aqui, Hermes, e eu diria que isso não é nem É porque eu função fico de tomando amizade, conta das redes sociais coordenando aqui, na rede social, olhando. né? Mas eu acho que é importante o confronto das ideias, é importante a provocação no bom sentido, mas Lena sabe a admiração, o carinho, o respeito que eu tenho, eu digo isso de uma forma muito verdadeira, por vocês todos, e em particular por Lena, que é a decana aqui, ela e Hermes da Assembleia, e Lena aqui do Sistema Correio de Comunicação. Pois é, eu estou dizendo que eu tomo conta aqui das redes sociais, deputado, porque, olha só num trecho que a gente fez aqui a transmissão na página da RCTV, teve 1.234 visualizações desse trecho da entrevista Sabe do o que deputado Evasio Acaba Bezerra. chega, começa a ligar, a Lena está encarcando. Eu acho que foi o segundo bloco aqui. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Rede Debate da RCTV. Obrigado, Hermes, obrigado, Lena, obrigado, Ecton, obrigado ao telespectador que teve, pelo menos aqui, particularmente a paciência de nos assistir. Lena Eu saio Guimarães. maior do estudo do que entrei. Isso. Lena Guimarães, boa noite. Boa noite, com certeza, deputado. A entrevista tem que ser quente para ter audiência, né? E perguntar, Não ofende. não. Já disse. Não. E perguntar para uma pessoa inteligente, que tem sempre boas respostas, é um prazer, né? Faz a entrevista mais animada, dá ao telespectador
E nós que estamos aqui participando da entrevista, né, uma satisfação maior. Mas para todo mundo, uma semana, né, bem abençoada e cheia de alegrias. Ecleton Monteiro. Sempre bom começar a semana aqui na RCTV, agradecer a você que acompanhou o programa de hoje. Sempre bom entrevistar o deputado Evásio Bezerra, que a gente pergunta, ele responde, às vezes arrodeia, mas chega na resposta, tá tudo certo. Contar com sua carona, sua audiência todos os dias na 98 FM, quando a Paraíba balança na Rede Correio. Contar com sua leitura diária no Jornal Correio da Paraíba, você lê a coluna de Lena, passa 2 páginas e dá uma olhadinha lá na coluna Informe. E sempre também uma visitada lá no www.politicaetc.com.br. A todos uma excelente semana. Ok. Agradecer também mais uma vez os tuiteiros, todo o pessoal das redes sociais. Um abraço a todos. Amanhã eu estou de volta aqui 9 da noite com 27 segundos. Até lá.